Tá aparecendo o material aí para vocês? Para mim ainda não. Não? Agora sim. Agora sim, professor. Tá. Então vamos só continuar. A gente estava falando das metodologias que são utilizadas para cultivo celular. Daí a gente dividiu em duas, né? Porque uma delas tem importância para a gente, a outra não tem. Existe a metodologia, então, que quem utiliza mais é a agronomia, quem trabalha com plantas mesmo, com plantação e tudo mais. Espera aí só um pouquinho que eu vou ter que liberar. Então, voltando, né? São duas metodologias básicas, uma que é mais para quem trabalha com plantas, com cultivo, tudo mais, que são as de propagação, né? Então, que você faz o cultivo, na verdade, para crescimento de novas plantas com mais características boas, então, resistente à doença, geneticamente modificada para produzir mais e assim por diante. E as nossas de interesse farmacêutico, então, são aquelas onde a gente trabalha com o cultivo de células e de órgãos. Então, a gente não precisa da planta inteira, a gente precisa de células, de órgãos, ou de pequenas porções. A gente não precisa, então, reproduzir a planta inteira. Então, só dando uma definição de cultura de células vegetais, a gente pode dizer que é um processo de remoção de células de uma planta e subsequente crescimento em um ambiente artificialmente controlado, né? Então, você retira algumas células de uma planta, coloca ela num meio de cultura adequado, um meio de cultura com todos os nutrientes necessários, com todas as vitaminas necessárias, com tudo que seja necessário para o crescimento dela e livre de micro-organismos, né, livre de contaminações. Então, isso que é bastante importante. E daí essas células, elas podem ser tiradas da planta-mãe, digamos assim, do tecido-mãe, e separadas por métodos enzimáticos ou mecânicos. Então, existe forma de separar que você utiliza lá um instrumentozinho para fazer essa separação. Existe método que você utiliza a enzima, que ela faz a separação das células para que elas possam, então, ser as células precursoras de uma nova cultura celular. Só um pouquinho que eu vou ter que voltar lá para abrir para o pessoal que chegou agora. Aí. Professor. Oi. Qual que é o material da aula de hoje? Então, eu não consegui colocar o material para vocês. Você pergunta os slides? Isso, lá na pasta da disciplina. Então, é o último material que está colocado. Tá a aula 4, se eu não me engano, não sei o que, para alunos. Esse é o material mais completo da aula 4. Tá com problema no estúdio, hoje eu não consegui colocar lá. Ah, tá. Não tem aula 4 ainda, então, né? Porque tem a 1, 2, 3 e a farmacocinética. Farmacocinética? Ih, coloquei de disciplina errada.
Então, eu não tenho esse material para... Achei que eu tinha colocado para vocês. O professor pode colocar em PDF em vez de PowerPoint? Posso. Fica mais fácil para vocês? Para baixar. Posso colocar, não tem problema. Obrigada. Tá, eu só vou poder colocar agora depois da aula, então, tá bom? Tá bom. Beleza. Então, vamos continuar lá. Então, vocês vão ver muitas vezes na literatura o pessoal falando em cultura em suspensão, da cultura de células vegetais, tá? Então, são sinônimos. Por quê? Porque a célula, num determinado momento, ela não fica no meio sólido, ela fica no meio líquido, e as células ficam em suspensão naquele meio. Então, existem equipamentos que a gente se utiliza para fazer isso, e uma coisa que é bastante importante é que esse equipamento fique sempre em agitação, para evitar que as células comecem a se... Como é que eu posso dizer para vocês? Se grudar e formar grumos. O que a gente quer a partir de um determinado momento é que não forme mais esses grumos. São 3 formas diferentes que são utilizadas para fazer isso. O sistema que a gente chama de sistema fechado, que é um sistema onde dentro desse sistema, dessa embalagem, digamos assim, desse local, esse recipiente, você adiciona tudo que é importante para a planta. Então, você coloca as células em contato com o meio de cultura, que tem absolutamente tudo que ela precisa para se reproduzir, para crescer e aumentar a sua quantidade. A única coisa que não se mexe, quer dizer, que a gente mexe depois de fazer esse preparo, é na questão da circulação de ar. De resto, a gente não mexe mais. Então, você fez o sistema, colocou todos os nutrientes, colocou tudo que precisava, e você fecha aquilo, deixa em agitação, para não formar esses grumos, esses agregados, e não mexe mais. Vai chegar um determinado momento que começa a ocorrer o crescimento dessas células, elas se reproduzem, aumentam a sua quantidade, e vai chegar um determinado momento que elas vão parar de crescer. É o que a gente fala, que elas chegaram na fase de crescimento estacionário, que é provavelmente porque, naquele momento, algum nutriente ou mais de um nutriente acabaram e ela não tem mais, então, como crescer, porque ela precisava daquele nutriente para aumentar a sua quantidade. Então, o que você faz? Aí você retira tudo aquilo, começa num novo meio de cultura e faz com que, bem rico, e daí ela volta a se desenvolver. Esse é o sistema chamado de sistema fechado. Tem um outro sistema que a gente chama de sistema semicontínuo, que é um pouquinho diferente desse, por quê? Pelo fato de a gente saber que vai chegar um determinado ponto que algum nutriente vai começar a faltar e ela não vai mais se reproduzir, a gente faz então a remoção, dessa cultura, a gente tira um pouco dessa cultura para dar mais espaço também, e ao mesmo tempo adiciona um novo meio de cultura, certo? E volta a funcionar, volta a colocar para crescer. E tem um outro chamado sistema, que é o sistema contínuo, em que isso é feito com uma rapidez muito maior e muito mais vezes isso acontece. Então, passa um determinado tempo, você tira a cultura e faz um novo meio de cultura, adiciona a substância nesse meio de cultura, e assim vai. Então, esse sistema chamado contínuo, você sempre vai ter células se reproduzindo e sempre vai ter a adição de mais meio de cultura rico para que não acabe essas células não cheguem naquela fase chamada de estacionária.
Então, aqui só um esqueminha para que vocês entendam na cultura de células. A gente retira o meristema. Só um minutinho que eu vou lá abrir o espaço para mais alguns. Tá. Então, geralmente, o cultivo de células é feito a partir do meristema de plântula. Esse meristema de plântula, então, colocado no meio de cultura, faz o desenvolvimento do calo e depois você passa essa cultura para uma suspensão, onde ele vai se reproduzir, vai crescer de forma, né, adequada. O que é o meristema e o que é plântula, o que é calo? Então, o meristema é um grupo de células que tem capacidade de se reproduzir sem parar. E elas se reproduzem, se dividem infinitamente, e elas produzem células necessárias para o crescimento da planta. Então, são células que têm essa capacidade de reprodução. Então, elas são ideais para essa utilização, porque elas não vão, entre aspas, assim, se cansar, não vão desistir em um determinado momento, porque é da própria célula essa capacidade que elas têm de reprodução infinita. Plântula o que é? É o embrião vegetal já desenvolvido, ainda encerrado na semente, ou uma planta recém-nascida. Então, a gente pega, na verdade, esse tipo de célula que se desenvolve infinitamente de um embrião ou de uma planta muito novinha ainda, para que ela não venha, de repente, uma célula que já esteja mais velha, e que de repente possa carregar junto com ela problemas do envelhecimento da planta. Então, a gente pega esse meristema de plântula, faz o seu crescimento até o desenvolvimento do calo. O calo é isso que está aqui no desenho. Qualquer um desses aqui é chamado de calo. O que é isso, na verdade? É um crescimento dessas células, né, células meristemáticas, elas se desenvolvem numa forma de massa, elas não se desenvolvem numa forma bonita, elas se desenvolvem de uma forma maçuda mesmo, sem assim muita ordenação, elas são bem desordenadas. E daí essas células, elas são colocadas numa cultura, numa suspensão, então num líquido, e daí, a partir daí é que se faz todo o desenvolvimento dessas células ou desses tecidos que a gente quer. Até aqui tudo bem? Sim. Então tá bom. Sim. Por favor, se alguém não entender, quiser interrompe a qualquer momento, tá? Não precisa esperar acabar o slide ou qualquer coisa assim. Pode interromper em qualquer momento. Tá bom? Professor, Oi. É assim, só para eu entender. Então, do sistema, o fechado ele é um sistema que ele é fechado, só permite a entrada de ar, certo? É como se você produzisse por partidas ou por lotes. Daí o semicontínuo, mas do fechado rola o semicontínuo dentro dele ou não? Não, porque daí ele não é mais fechado. É porque você vai adicionar, né? Você vai porque vai adicionar. O fechado é assim, você coloca tudo lá, a partir do momento que esgotou tudo, você tira, né, todas aquelas células dali e coloca no novo meio. Então é como se fosse uma partida, né? Ou tira uma parte e coloca uma parte para que ela cresça
Depende muito, porque tem sistemas que você vai aumentando, né, a quantidade. Digamos que você pega lá e faz uma cultura inicial de 100 ml de meio de cultura, né? Daí ela cresce até esgotar tudo que tinha ali. Não tem mais do que se alimentar, ela para de crescer. Aí você pega aquilo e coloca num meio de cultura lá de 1 litro, por exemplo. Daí ela tem espaço e tem material para se alimentar e se desenvolver. E daí quando esgotar tudo aquilo ali, você pega aquele material e coloca num maior ainda. E assim vai. Ou você retira aquilo e começa tudo de novo, sabe? Depende muito do formato que é feito por cada pesquisador, cada empresa que faça isso, né? Beleza, entendi. Tá? Mas pode perguntar a hora que quiser, não precisa ficar esperando, não. Tá bom? Bom, aí o que acontece? Esse calo, ele vai ser, é como se fosse um material inicial para eu começar finalmente um meio de cultura. Então, eu pego daquela massa irregular ali uma quantidade, coloco no meio de cultura líquida, daí ele começa a desenvolver todas as células do crescimento celular. Obviamente, todo controlado, com todos os nutrientes que precisam e, obviamente, também ambiente estéreo. O interessante é que essas células do calo, elas têm todas as características de uma planta. Então, se você quiser, ela vai produzir uma planta completa. Se você quiser, ela vai produzir um órgão. Se você quiser, ela vai produzir só reproduzir células. Se você quiser, ela vai produzir só raiz e assim por diante. Então, de acordo com o que você quer, você vai alterar aquele meio ou formato e ela vai, então, se adaptar. É mais ou menos como as células tronco que a gente tem, que se você pegar essa célula tronco e você colocar num determinado meio que induza ela a produzir célula cardíaca, ela vai produzir célula cardíaca. Se você pegar e colocar ela no meio que induza ela a produzir célula sanguínea, ela vai produzir célula sanguínea. É basicamente a mesma coisa. Tá certo? Então, a cultura que a gente chama de cultura de órgãos é a cultura de folhas ou raízes a partir de diferenciação, né, a partir da cultura de calo. Então, a gente chama isso de organogênese indireta. Se eu utilizar tecido meristemático, ao invés, então, do calo, eu pegar já um tecido meristemático, que é aquele tecido de crescimento, e colocar ele no meio de cultura, eu vou ter o que a gente chama de organogênese direta. E existe uma outra técnica que se utiliza de um micro-organismo que no solo ele ataca algumas plantas e quando ele ataca as plantas, ele ataca pela raiz, ela faz com que ocorra um crescimento desordenado das raízes. E as raízes, então, começam a formar pequenas raízes em uma quantidade muito grande e numa forma assim como se fosse cabelo, tanto que se chama essas raízes de raízes cabeludas ou hairy roots. Então você utiliza essa bactéria quando você quer produção de raiz. Então, essa formação dos órgãos ela vai depender do que você adiciona no meio de cultura. Então, vão ter substâncias que vão fazer com que aquelas células produzam tenham determinadas características e produzam, então, determinadas partes diferentes da planta.
E essas substâncias geralmente são hormonais. Então, existem alguns hormônios, e esses hormônios, então, eles vão fazer modulações nessas células, e eles fazem modulações nas plantas também, fazendo com que, às vezes, algumas partes cresçam mais do que outras dentro de uma determinada planta. Então, você utilizando hormônios no meio de cultura, adicionando hormônios ali, você vai produzir órgãos que você tenha mais interesse. Então, dependendo do hormônio que você colocar, você vai ter diferentes resultados. Eu tenho aqui uma tabelinha que mostra os 5 hormônios principais que as plantas têm naturalmente, e que você, então, pode se utilizar desses hormônios conforme o que você quiser que as suas células produzam no meio de cultura. Então, os 5 hormônios que a gente tem são as auxinas, as citocininas, as giberelinas, ácido abscísico e etileno. Cada um deles com funções diferentes e locais de produção diferentes. Então, por exemplo, você pegar a auxina, ela estimula o alongamento das células recém-formadas pelo meristema, promovendo o crescimento de raízes e caules. Então, ela tem uma função de estimular o crescimento de caules. Então, se eu quiser que minha raízes e caules, se eu quiser, por exemplo, que as minhas células produzam raízes, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com esse hormônio. A citocinina estimula divisões celulares e desenvolvimento das gemas. Se eu quiser, então, que ocorra um crescimento, um aumento de tamanho pelo aumento do crescimento das gemas, eu vou utilizar esse hormônio. E assim por diante. Aqui tem um esqueminha que mostra para vocês um pouquinho de cada um. Então, as auxinas em culturas in vitro, elas promovem o desenvolvimento de raízes. Então, existe uma natural e algumas que foram sintetizadas em laboratório que podem ser utilizadas. O IAA, que é o ácido indol 3-acético, é encontrado naturalmente nas plantas. E os outros que estão abaixo, eles sofreram algum tipo de alteração química, continuam com as mesmas propriedades, mas são possíveis de se sintetizar em laboratório. Então, só lembrando, as auxinas, elas ajudam o desenvolvimento de raízes. As citocininas, em culturas in vitro, promovem o desenvolvimento de parte aérea. Daí tem lá cinetina, que é natural, zeatina, que é natural, encontrada no milho, o BAP e 2IP, que são sintéticos. Então, a mesma coisa. Algum tipo de alteração que foi feita em laboratório, deixando com que esses produtos sintéticos tenham as mesmas características, mesmas propriedades, mas passíveis de sintetizar em laboratório. Giberelinas. Parece apresentar efeitos complementares das auxinas. O ácido abscísico, nossa, eu nunca vou conseguir falar. Inibidor de crescimento. Etileno, inibidor de crescimento também. Então, eu coloquei um esqueminha aqui só para vocês terem uma ideia. Citocina aumentada, auxina diminuída, vai ocorrer um crescimento maior de parte aérea. Citocinina diminuída, auxina aumentada, raiz. Então, induz a produção mais de raiz. E esse experimento aqui mostra direitinho, nenhuma auxina e média citocinina, eu não vou ter crescimento nenhum. Porém, se eu colocar uma alta concentração de auxina e média de citocinina, eu vou ter formação do calo. É importante que a gente tenha, então, essas características num determinado momento no meio de cultura para que a gente tenha o melhor crescimento possível do calo. Alta auxina e baixa citocinina, eu vou ter produção
de raízes e baixa auxina e alta citocinina, eu vou ter crescimento de parte aérea. Então, dependendo da forma como se utiliza e se adiciona esses diferentes hormônios dentro do meio de cultura, a gente vai ter diferentes formas formatos de produtos que se desenvolvem. Então, diferentes partes da planta acabam se desenvolvendo. Se eu quiser, por exemplo, aumentar a produção do cálus, eu vou, então, alta auxina e média citocinina. Vou conseguir o melhor desenvolvimento possível do calo. E depois desse calo, se eu quiser, por exemplo, crescimento só de células, não crescimento de partes da planta, vou colocar ele no meio líquido e vai ocorrer a melhor produção celular. Ok? Pessoal, então de material é só isso hoje. Tem um trabalhinho para vocês. Eu pedi para que vocês... Aqui. Pedi para que vocês buscassem um documento que é bastante importante. Não sei se alguém já chegou a ver lá. Sim, já baixei. Já? Isso. Então, o que a gente tem lá? A gente tem algumas plantas medicinais que são utilizadas e são... como é que eu posso explicar para vocês? Elas são... a Anvisa reconhece essas plantas como medicinais, então essas plantas foram relacionadas na farmacopeia. São plantas de uso comum, são plantas de uso já tradicional, e ali tem, então, uma descrição das plantas, as suas características e tudo mais, e a colocação delas em uma forma farmacêutica. Então, eu pedi para que vocês dessem uma olhada, deixa eu ver se é isso mesmo. Gel, creme, xarope, sabonete, pomada. É isso, né? Professor, mas tá escolhendo É isso. dele. Não entendi. É para a gente escolher uma dessas apresentações e fazer, né? Isso, então escolher uma planta e a forma farmacêutica, né? Então, por exemplo, eu quero trabalhar com gel, quero ver uma planta que eu possa incorporar no gel, então eu vou lá e vou procurar uma delas. Quero ver uma que possa ser incorporada numa pomada. Aí vocês vão ver que a forma de incorporação pode ser um pouquinho diferente, tá? É isso que eu quero que vocês vejam. Então, as propriedades delas, né, as características delas, mas principalmente como que é preparado esse gel, como que é preparada essa pomada, esse creme, seja lá o que for. Tá bom? E daí vocês vão colocando lá, eu vou respondendo para vocês, e eu vou deixar um tempo maior para vocês. Eu não vou deixar só 24 horas, eu vou deixar 2 dias para que vocês possam fazer isso, até porque a gente está com o estúdio bem instável hoje. Então eu vou sugerir que vocês façam no papel e depois copiem e colhem direto lá, para não perder o trabalho de vocês. Tá bom? E depois eu vou lendo e vou fazendo alguma consideração para vocês. Beleza? Beleza. Amanhã vai ter outro fórum, outra atividade diferente à aula de amanhã? Não entendi. Amanhã daí a gente tem aula de novo, né? Tem. Daí amanhã o professor posta uma nova atividade. Uma nova atividade, isso mesmo. Então, tá bom? Professor, deixa eu... E, ó, professor, Oi. O senhor quer que a gente escreva no papel e tire uma foto e mande, é isso? Não. É que como o fórum está muito instável hoje, o fórum não, o estúdio, comigo aconteceu de eu ir lá, começar a escrever direto no estúdio, no fórum,
e na hora de salvar ele simplesmente desaparecer. Então a minha sugestão é que escrevam num outro lugar que vocês possam copiar e colar para não perder esse material na hora de salvar. Ah, entendi. Tá? Que está muito instável hoje. Professor, É só uma segurança. Oi. aí já tá aparecendo que o prazo da atividade está encerrado. Deve ser por causa do estúdio mesmo que tá com problema? Tá, eu vou abrir de novo e vou... Não, era para estar aberto. Mas eu vou abrir de novo, tá? Qualquer coisa, se vocês tiverem dificuldade, vocês me falam amanhã, a gente dá um jeito. Mas eu vou abrir de novo e vou colocar 48 horas para vocês. Tá bom, obrigada. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Nenhuma dúvida? Nenhuma, prof. Não, professor. Então eu vou considerar. Mais uma coisa que eu queria falar. Todo mundo faça a atividade de hoje, de amanhã, porque vocês sabem que elas estão valendo nota, né? Aham. Então façam. Quem não está tendo o costume de fazer, faça, para não ficar com nota baixa nessas atividades do fórum. Professor, Oi. você vai considerar meio ponto para quem está participando das aulas? Ou vai ser 2,5 do fórum? Tô pensando ainda. Ah, beleza. Tá, eu tô pensando. Porque eu sei que tem bastante gente que eu sei que tem bastante gente que estava escolhendo o que fazer, né? Mas isso a gente vai conversando, tá bom? Beleza, professor. Beleza, Mas- prof. Beleza, professor. Mais alguma dúvida? Não, professor. Não. Então tá. Então a gente conversa amanhã de novo, gente. Beleza, Falou. valeu. Boa noite, obrigado. Boa noite, tchau, professor. Tchau, tchau.